Tá calor aí, gente? Bastante, né? Quem aqui reclamou hoje pra vir pra igreja? Caramba, tem que ir pra igreja, tá calor, tá quente. Alguém reclamou? Levanta a mão comigo aí, dá glória. Alguém reclamou? Ou estão com vergonha de falar? Hoje não, né? Semana que vem talvez. Primavera ainda, tá? Só aviso isso. Mas não deixa de vir, não. É um desafio, né? A gente sair de casa, querendo ou não, é um conforto. De repente a tua casa é mais quente que a igreja. De repente foi por isso que tu veio, né? Também tem isso. Às vezes tua casa tá mais quente, melhor ir pra igreja. Lá tem água gelada e ventilador. Melhor do que ficar no fone em casa. Talvez seja isso a motivação. Mas eu tava ali tocando e antes de começar a tocar, eu pensei assim comigo. Vou ser sincero com vocês, estava abrindo meu coração aqui. A gente tá na mesa, isso aqui é a mesa, amém? Na mesa a gente entrega a verdade. Estávamos aqui à mesa mais cedo, a liderança da igreja. Foi um momento muito bom de comunhão. Não falamos de igreja. Quer dizer, falamos sim, não tem como. Mas foi um momento descontraído, não foi para resolver nenhum problema ou ficar criando e falando de meta, disso, daquilo. Foi um momento para a gente estar junto mesmo. Foi muito bom. Então vou abrir meu coração. Você vai me julgar não, né? Se me julgar também, o problema é teu, tá? Só pra gente ficar legal. Antes de eu começar a tocar, eu falei assim, rapaz, vou falar. O ventilador dali queimou. Semana passada, um cheiro de queimado, o pessoal ficou meio alvoroçado, mas foi o ventilador dali que partiu para Jesus. Tava cansado. Então, Jesus recolheu ele para si. E já tá nascendo um novo motor aí, vindo ali de Heliópolis. Que seu Dedé vai colocar já. Sem ventilador ali, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou tocar devagarinho, quietinho. Tá todo mundo, calor, pressão baixa. Chega todo mundo assim, né? Se calor, a pressão vai lá no pé. Minha mãe, que já tem pressão baixa, tadinha, não sei como tá em pé. Então eu falei, eu vou tocar devagarinho, tá todo mundo calmo, sereno. O Flamengo não foi campeão, os flamenguistas estão tristes. O culto vai ser assim mesmo, tranquilo. Então, o David tá ali, tadinho. Aquele jeito, né? O disjuntor dele esquentando, quase arriando. O disjuntor, quando esquenta, desarma. O David tá quase. Eu falei, eu vou tocar devagarinho, eu vou tocar sereno, eu vou ficar... Tá quente, vou ficar todo suado. Eu pensei comigo assim, na verdade o Espírito Santo, né, ministra o nosso coração. Se você estivesse no São Januário agora, na final da Copa do Brasil, é muito provável de acontecer, tá? Mas tudo bem. Torcendo pro Vasco, mas tudo bem. A Espírito Santo falou assim, se você estivesse no São Januário hoje, 4 horas da tarde, torcendo pro Vasco na final da Copa do Brasil, você ia ficar calminho e sereno? Falei, pois bem, temos baquetas para quebrar e muito suor para suar. A gente precisa ter essa percepção, querido. Eu dei o exemplo do futebol porque é o que se encaixa pra mim, né? Nem porque hoje foi final, não. Mas acaba que coincide, né? Acredito que tudo propósito. Mas mesmo se não fosse, é um exemplo que eu daria. Porque quando eu e meu pai, é um hobby nosso, a gente gosta muito, quando nós tiramos pra ir a um estádio, a gente vai dar tudo pelo time. E olha que não merece, hein? Aleluia. Você pode concordar comigo? Não merece, mas a gente dá tudo pelo time. Canta, pula... E aí o pessoal joga cerveja pro alto, a gente não quer nem saber, só tomar um banho quando chegar em casa. Irmão, é tudo ou nada, é o Vasco que vai ganhar e vamos ser campeão, arquibancada balançando. Aí a gente chega no culto de domingo, vou balançar não pra não suar o batom aqui, pra te adorar. É esse culto que você presta pro Jesus que morreu na cruz pra você? É esse culto que você presta? É esse culto que você veio trazer? Domingo, querido, é dia de celebração. Domingo é dia de adoração extravagante. Aí, graças a Deus, como tudo tem um propósito, Deus estabeleceu a Valdirene não só nessa igreja, mas desse lado, para ficar aqui de frente. Ela estava ali. Eu falei, vamos, Valdirene, eu e tu. Se ninguém pular, a gente vai junto aqui. E ela estava ali. Eu falei, é sobre isso. Então o ar-condicionado está chegando, fica tranquilo que isso aqui vai acabar. Essa reflexão daqui a pouco não vai servir, porque até dezembro o ar vai estar no lugar. Esse dia até inaugurar o ar aí. Mas não sei que evento foi esse, né, Paulinho? Mas o ar vai chegar, essa reflexão já não vai mais estar valendo. Mas é importante a gente pensar nisso, querido. Eu sei que a nossa semana é cansativa. Domingo, querendo ou não, é um dia de descanso. Mas a nossa igreja não tem culto de manhã, então você pode ter o dia com sua família. Então é importante a gente ter esse senso, essa ideia, é importante a gente ter isso dentro de nós. Se a gente vem ao culto, a gente precisa entregar.
Porque as torcidas do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, eles estão lá pro tudo ou nada. Eles viajam, eles pagam, tiram do bolso. Eles se matam, os caras se matam por causa de time, se matam. Ah, tu é vascaíno, toma. Que loucura. Para algo que não vai levar ninguém a lugar nenhum. E nós estamos aqui prestando um culto àquele que nos criou, àquele que morreu na cruz por nós. E nós às vezes não conseguimos entregar aquilo que deveríamos. Não estou falando de pular igual a Valdirene, porque cada um tem a sua personalidade. Isso é claro. Às vezes você não vai pular igual ela, porque ela é assim mesmo, ela é elétrica. Ela é dessa forma. O Alex já é mais retraído, mas está levantando a mão. Jesus fazendo aquela transformação, devagarinho. Esse dia o David cantou a música, ele chorou. Eu falei, já estamos caminhando. Mas cada um tem a sua personalidade. Eu não digo de levantar a mão ou pular. Isso é só um pretexto, é só uma consequência. Eu digo de entrega. Eu digo de como você se coloca e se porta no culto. Mas cá para nós, a maioria, todo mundo eu sei que não, porque o pastor Humberto é um deles. Mas a maioria que torce para um time. E se eu marcar pra gente no estádio, você vai pular. Vai, eu sei que vai. Você vai cantar. Então, eu acho que Jesus não merece menos que isso. Eu estava ouvindo um pastor muito relevante, inclusive no cenário aqui no Brasil e mundialmente também. E ele estava falando que a igreja brasileira não tem um agente desafiador. Eu já vinha pensando sobre isso há um tempo, a gente até comentou sobre isso hoje. E aquilo ali serviu muito para me esclarecer e completar a ideia, a reflexão que eu tenho. A igreja no Brasil não tem um agente desafiador. O que é um agente desafiador? Uma perseguição. Tá, tudo bem. Esquece política. Não entra nesse assunto, tá? Ah, porque fulano vai entrar e vai perseguir a igreja. Menos, não vai. Até chegar nisso aí, 150 anos a gente não está nem mais aqui. Não vai perseguir a igreja. Ah, mas vai legalizar o aborto. Isso não significa perseguir a igreja. Isso faz parte de uma sociedade que está entregue ao pecado. O que nós estamos fazendo como igreja para mudar isso? Ah, mas a homossexualidade, importante a gente saber que não pode falar homossexualismo, porque o prefixo ismo leva a uma doença, isso. Então a homossexualidade está aumentando e daqui a pouco vão te obrigar, Daniel, vão obrigar o teu pai, vão obrigar a tua igreja a fazer o casamento. Isso é perseguição com a igreja? Não, isso faz parte de uma sociedade caída, afundada no pecado pela falta de Jesus Cristo. E o que nós como igreja estamos fazendo para mudar isso? Porque a gente posta na internet contra uma ideologia. Não vou falar governo não, senão vocês vão sair daqui sem gostar de mim. Esquece o governo X ou Y. Ideologia, beleza? Porque a ideologia veio de lá de muito atrás. Não é de agora, não é do fulano agora. Ideologia veio de muito tempo. Então às vezes a gente fica brigando contra ou a favor de uma ideologia que não vai nos levar a lugar algum. Daniel, mas essa ideologia X, ela prega contra a palavra. Beleza, sim, concordo. Mas o que nós como igrejas temos feito para mudar esse cenário? A gente quer pregar contra o homossexual, mas a gente não quer abraçar ele. O que Jesus faria no teu lugar? A gente quer pregar, bater sobre determinados assuntos, mas não queremos abraçar essas pessoas. Não estou falando de concordar, estou falando de abraçar. Um dia alguém te abraçou. Um dia, quando Jesus te encontrou, alguém te abraçou. Por mais que você tenha seus dramas, por mais que você tenha suas questões, por mais que a igreja tenha te ferido, um irmão tenha te ferido, algum pastor já tenha te ferido, alguém um dia esteve disponível para te abraçar. Então não é sobre ideologia ou pauta, é sobre pessoas. O reino é sobre pessoas. Jesus não trouxe nenhuma ideologia, nem A nem B. Ah, mas o evangelho parece mais com a tal ideologia. O evangelho parece mais com tal ideologia e menos com tal ideologia. Não, esquece isso. O evangelho não tem a ver com isso. Jesus não falou sobre isso, tá? Então, é importante sim você votar como cidadão naquilo que você acredita como melhor. Por favor, faça isso com consciência. Mas a gente precisa entender que o reino de Deus não está ligado a isso. Então, a igreja no Brasil não tem um agente desafiador. Nós não somos perseguidos. Você veio pra cá, ninguém botou arma na tua cabeça pra você entrar na igreja. A gente está aqui cultuando no calor, mas tem alguém cultuando 3 vezes mais no calor, porque está dentro de uma caverna.
Tem a igreja perseguida que está cultuando dentro de uma caverna. Tá calor? Tá calor, eu sei que tá. Tá muito quente. Eu sei como é ruim, desconfortável, mas faz parte de um processo. Se você entende que Deus colocou aqui, ou então pede, ora para Deus te levar para uma igreja que tem ar. Ou vamos trabalhar para a gente ter um, que é o que estamos fazendo. Então, a igreja no Brasil não tem esse agente desafiador. Quer ver um exemplo? Não é perseguição. Não chega a ser um agente desafiador, mas é um desafio. Você ou veio andando. Teve alguém que andou mais de 20 minutos para chegar no culto hoje? Não precisa ficar com vergonha, pode levantar a mão. Mais de 20 minutos ou mais. 15. É. Mais, né? Ah, mas a senhora vem na... sapatinho. Mais de 20. Não tem, né? Então, se não tem ninguém que levou mais de 20 minutos para chegar aqui, significa que ou você mora perto, ou você veio de bicicleta, ou você veio de carro, de moto ou de Uber, ok? É confortável. Aí teve um casal que hoje, nosso culto começou às 6h30. Deu tempo até de terminar de assistir o jogo. Então você saiu de casa às 6, 6h15, 6h20, veio, correu para a igreja, chegou aqui tranquilão. Certo? Mas teve um casal que para assistir o culto hoje às 6h30 da noite, precisou sair de casa às 4 da tarde. Saiu de casa, trancou a casa, pegou 1 litro assim, ó, de gasolina, botou na canoa, no motor, ligou a canoa e foi de canoa 1h30, 2 horas para chegar num culto. Está adorando a Jesus como nós estamos aqui, e daqui a alguns poucos minutos, esse mesmo casal vai entrar na canoa de volta para retornar mais 2 horas até a sua casa. Imagine o rio Amazonas, que a sua extensão, eu não vou nem saber te explicar. A extensão do rio Amazonas é como daqui na Rio Sampa, para mais, em reta, para mais, para lá de muito, para lá de perder de vista. Profundidade, não lembro, mas para lá de muitos, tu lembra? Mais de 200 metros, eu acho que na frente da Taquatiara são 70, 80, né? Acho que a profundidade do rio Amazonas ali é 200, 250 metros. Uma rabeta, eles chamam de rabeta, pequena. Daqui até a parede ali, 2 pessoas dentro. Imagina, 8h30 da noite, tudo escuro, só uma lanterna na testa. É um desafio ou não é? Mas nós estamos aqui. Você veio de Uber, por mais que o motorista não tenha ligado o ar, mas você veio, né? Deus está falando aqui com os Uber, amém? Mas você chegou aqui confortável. Então, para a gente finalizar essa reflexão, nós somos uma igreja que não temos o agente desafiador. E esse pastor, inclusive, que eu estava vendo, ele citou, eu falei, beleza, como nos aproximar de um agente desafiador? Ele falou o seguinte, cara, no meu ponto de vista, não é certíssimo ou errado. Ponto de vista e opção. Uma forma da igreja no Brasil se aproximar de um agente desafiador para não perder o time da coisa é financiar, apoiar, orar, enviar missionários para campos missionários de igrejas perseguidas. Porque dessa forma você tem alguém trabalhando, alguém que você enviou lá na igreja perseguida. Imagina, hoje Alex e Valdirene são enviados para Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, e não pode. Não, isso, tá certo. Imagina, a gente vai estar como aqui, cultuando domingo. Pô, aqui tá tranquilão, o ar vai estar instalando, a gente tá aqui de boa, cheguei de carro, show. Mas o Alex e a Valdirene estão correndo risco de vida essa hora por amor ao Evangelho. Então a forma da gente se aproximar desse agente desafiador é enviando alguém para o campo. A gente pode começar pelo Amazonas, por exemplo. Então a minha reflexão, que não está sendo breve, mas fica tranquilo que a palavra não vai passar mais de 2 horas não, tá? Tô brincando. É rápido, só vou ler. Essa reflexão é para nos trazer essa ideia, querida. Às vezes a gente precisa disso, eu preciso disso, você, todos nós um dia vamos precisar disso, dessa reflexão. Qual a nossa motivação? Como a gente está vindo para o culto de domingo à noite? Mas vamos lá. Amém? Vocês estão me amando ainda? Já tem alguém não gostando de mim? Talinho. Não me olha assim, de rabo de olho não. Daqui a pouco eu vou te chamar aqui na frente, tá? Pra você me ajudar. Cara dele. Tô brincando.
o lugar da provisão. O que significa provisão? Ato ou efeito de prover, providenciar. A gente precisa fazer uma festa para as crianças e precisamos de insumos, picolé, salgadinho, cachorro-quente, então nós vamos providenciar esses insumos para a festa acontecer. Quem providenciou esses insumos? Nós. Então nós somos os agentes provedores. Nós participamos da provisão. Beleza? Agora é interessante o seguinte. Às vezes você com certeza já se pegou. Se você nunca percebeu, você vai lembrar agora, muito provavelmente. A gente já se pegou alguma vez orando e pedindo por provisão. Senhor, eu preciso da tua provisão, meu pai. Entra nessa causa. Meu pai, eu preciso. A gente já, com certeza, em algum momento você já fez uma oração pedindo uma provisão por determinada coisa. É importante a gente salientar que provisão não tem a ver somente com dinheiro, assim como adoração não tem a ver somente com música, tá? Provisão é muito além disso, e adoração é muito além de música. Nós vamos voltar. Provavelmente em algum momento você já parou e pensou e orou: Senhor, não é uma provisão X, não é uma provisão Y. Mas dificilmente, no momento em que você estava orando, fazendo essa oração, você orou junto: Pai, eu quero te pedir uma provisão, eu estou precisando de tal coisa, por favor, envia. Mas eu também quero te pedir, Pai, que o Senhor me leve ao lugar da provisão. Além do Senhor me prover, Pai, tal coisa, eu preciso que o Senhor me leve, que o Senhor me direcione ao lugar da provisão. Alguém já fez essa oração? O que é o lugar da provisão? Vamos chegar lá. Mas você já sabe o que é o lugar da provisão. Nós estamos já... Esse é o 4º domingo falando sobre isso. Você já tem uma ideia. Quem tem vindo nas séries. Mas a gente vai falar sobre o lugar da provisão. Então, quantas vezes nós já oramos pedindo a provisão do Senhor para determinada coisa sem estar no lugar da provisão? Toda vez que você orar agora, vocês vão perceber agora que diz o pastor que vai me colocar agora sempre para trazer a palavra. Primeiro, começando pela conferência do mês passado e assim vai. Então vocês vão perceber que as minhas pregações são sempre práticas, sempre para se refletir e aplicar. Amanhã de manhã, quando você abrir o olho. Hoje também, quando sair daqui. Então, quantas vezes nós já oramos pedindo a Deus a provisão sem estar no lugar da provisão? E não buscando estar no lugar da provisão. E aí, às vezes, é a oração errada. Você já fez muita oração errada na tua vida, como eu também já fiz. A gente tem que aprender a orar, a gente tem que aprender o que e como pedir. Saber pedir, assim como saber perguntar, é muito importante e te leva ao crescimento. Então, saber como pedir em oração é muito importante também. Você quer um exemplo? Ana pedia o quê? Um filho. Deus deu? Não, enquanto ela pediu um filho. O que ela fez? Mudou a oração. Ela falou: Pai, me dá um filho. E se isso acontecer, será para ti. Vou te entregar e ele vai viver. O texto diz: então eu o darei por todos os dias da sua vida. Ana orava o que antes? Pai, me dá um filho. Porque ela queria o filho para ela. Aí ela parou, refletiu e mudou a oração. Aí ela passou a orar: Pai, me dá um filho. E então eu o darei para ti por todos os dias da minha vida. Ela entendeu o seguinte: o Senhor vai me dar a provisão, mas é para ele, volta para ele. Ela entendeu que não era para ela, não era sobre ela. Então, quando ela mudou a oração, aconteceu, foi ou não foi? Então, primeira coisa, para a gente introduzir o assunto, é sobre aprender a orar. Mais do que isso, trocando em miúdos, se a gente tem moral para fazer essa oração. Porque se a gente está pedindo providência para tal coisa, a gente precisa saber se a gente está no lugar da provisão para receber tal coisa. Sabe? É a mesma coisa que você ganha 2 salários mínimos e pede a Deus para te dar hoje, semana que vem, um apartamento de 5 milhões na Barra da Tijuca. Não vai pagar nem o IPTU. Faz sentido? Não faz.
Deus pode te dar, usar alguém, um milionário, vir, toma a chave. Agora tem que cuidar, o condomínio. Nossa, só o condomínio. Faz sentido essa oração? Não. Então, aprender a pedir, e mais do que isso, estar no lugar certo para que aquilo ali se realize. Queria pedir para você abrir a Bíblia comigo. Vocês sempre acham que eu não vou abrir a Bíblia, né? Mas fica tranquilo, nem que seja no final eu vou ler. Não, Lequinho? Gênesis 22. É o mesmo texto da Ingrid, se eu não me engano. Eu anotei tudo que ela falou e mudei algumas palavras, tá? Tô brincando. Mas pode ser que alguma coisa a gente vai se esbarrar também. Mas não tem problema não. É melhor ouvir 5 vezes do que ouvir uma só e não fazer. Amém? Aleluia. Uma vez, isso é uma história, não sei se aconteceu, mas deve ter acontecido mesmo. Um membro assim chegou ao pastor e falou: pô, pastor, tu já tá 2 anos repetindo a mesma palavra. Ele falou: é porque tem alguém ali que ainda precisa aprender. Tá ouvindo 2 anos e não tá fazendo. Então, quanto mais ouvir, melhor. Gênesis 22, versículo... Vamos do 1, vamos do início. Essa é a King James? Essa qual? NVI? Tem King James, não? Que isso, varão? Varão sem versão? Tem não, né? Tá bom. Tem. Poxa, é porque é pra mim, né? Se fosse pro Humbertinho, tu botava. Vamos lá, Gênesis 22, 1. É isso mesmo? É. Vamos fazer essa leitura. A maioria de nós provavelmente já conhece essa história, esse texto. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando: Abraão, ao que ele redarguiu: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, unicamente o único filho, único, só ele, sozinho, um único, a quem tu muito amas por demais, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Além de Deus fazer um pedido nada fácil, ele ainda falou assim: ó, e o monte não é qualquer um não, vou te falar, então fica ligado, hein, porque se for no monte errado vai dar ruim pra tu. Volta aí. Sacrifica-o ali como holocausto, sobre um dos montes que eu te indicarei. Então ele não sabia ainda para onde ir. Vai para a terra de Moriá, mas o monte eu vou te falar, calma. Então ele não era só pegar, vamos resolver isso, já foi, vamos logo, antes que eu mude de ideia, acabou. Não, ele falou assim: é isso aí, mas o monte, calma. Então Abraão precisava ficar atento. Mas vamos lá, depois a gente volta aí, passa. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho, rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Aqui Abraão, então, viu de longe e Deus falou: olha lá, ali, segue, por favor. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, presta bem atenção na leitura, porque a leitura é bem explicada sobre a história, para não precisar voltar e te contar a história de novo. Volta aí só um centavo para trás. Isso, obrigado. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou para o seu pai: Abraão, meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: isso aqui é lindo demais. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara,
Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé, Jirê, Jeová Jirê, o Senhor proverá. Por isso, até nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. O anjo do Senhor bradou uma segunda vez do céu, chamando Abraão, e declarou: juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, porquanto me ofereceste este gesto, não me negando teu filho amado, teu único filho. Esteja convicto de que eu te acumularei de bênçãos, te cobrirei de bênçãos, e te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e quanto a areia que se espalha pelas praias do mar. E tua descendência conquistará as cidades de todos que se levantarem contra ti. Por intermédio dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Amém. Cansativo um pouquinho, né? A leitura. Você entendeu? Guardou? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque chegamos aqui. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor separou esse dia, esse lugar, esse momento para estarmos aqui em comunhão. Separou essa igreja, separou essa família, separou a nossa família para nos abraçar. Pai, queremos te agradecer e quero te pedir que o Senhor tome os nossos corações agora para receber essa palavra, que o Senhor abra o nosso entendimento, que as reflexões que nós vamos fazer aqui não venham morrer ao apagar das luzes, mas que elas venham perdurar por muitos dias. Que as reflexões que vamos fazer aqui venham perdurar por essa semana, quando a adversidade vir, quando o pecado bater a porta, quando tivermos que tomar decisões. Pai, abra nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, nos faz entender e refletir sobre essa palavra. Em nome do teu Filho Jesus, amém. A história você já conhece. Se você não conhece essa história tão bem assim, eu te convido a essa semana ler esse texto em casa e aprender um pouco mais sobre ele. Teve dúvida? Tem Alex, que é mestre, tem Vitor, tem Valdirene, tem Ingrid. Cadê os outros mestres aí? Tiago. Teve dúvida? Chama um mestre e assim o corpo funciona. Mas não deixe de fazer isso. Versículo 5 diz assim, pode abrir. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar. Ele diz o quê? O que diz aqui? Iremos até lá, adoraremos. Essa aqui é a primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia. Então isso quer dizer que a adoração não tem a ver somente com música. Música é um meio de adorar. Aliás, a primeira vez que a palavra adorar, que leva à adoração, aparece na Bíblia, não tinham instrumentos, não estava sendo cantado ou tocado. Ia acontecer ali um sacrifício. Primeiro registro, ou um dos primeiros registros que tem de música na Bíblia, não cita adoração. Olha que engraçado. Deus é perfeito. Primeiro registro de música na Bíblia é a família de Jubal. Jubal e seu irmão Jamal, sei lá, se eu não me engano. Jubal eu tenho certeza, o outro você pesquisa. Primeiro registro que aparece na Bíblia, pode tirar, depois a gente volta, que aí o fundo fica mais bonitinho, entendeu, povo?
postar depois. O primeiro registro de música que tem na Bíblia foi de Jubal. Daniel, quem foi Jubal? Jubal foi considerado o pai daqueles que tocam flauta, harpa, enfim, instrumentos por esse caminho, instrumentos de metais. Porque Jubal e seu irmão e cunhado, se eu não me engano, que não me lembro o nome agora, eles eram dados às artes. Então, na história da humanidade, na história de tudo, meu irmão, Jubal e sua família foram os primeiros a se dar às artes. Eles eram profissionais da área também de mexer com metal, né? E eles já Jubal foi quem construiu o primeiro instrumento musical. Então a primeira referência sobre música na Bíblia, se eu não me engano, ou uma das primeiras, foi ali, Jubal, o cara que construiu o primeiro instrumento musical, muito ou relativamente parecido à flauta doce que a gente conhece hoje. Ele pegou uma caule de alguma árvore, provavelmente, fez os furinhos e vambora. Mas ali não diz que Jubal adorou, não diz que os filhos de Jubal levantaram um altar de adoração. O primeiro registro de adoração que aparece na Bíblia foi quando Abraão sobe o monte para sacrificar Isaac. Ou seja, no lugar da provisão, aí a gente vai lembrar que quando a gente pedir provisão, a gente precisa estar no lugar da provisão. E no lugar da provisão tem adoração. Porque a adoração está ligada a sacrifício. Então é mais ou menos assim. Você não é nós, tá? Não somos medidor de nada, não. Mas para você medir o adorador, vamos usar o David aqui. Para você medir o adorador, você vai medir a quantidade e a qualidade de sacrifícios que ele faz. É assim que se mede a adoração. Aí vai ter livro, vai ter um monte de coisa. Como viver adoração, como ser um adorador. Adoração, um estilo de vida. Tudo isso aí você pode ler a fundo, estudar, entender. Mas tudo isso vai te direcionar para o caminho do sacrifício, para o caminho da entrega. Porque no lugar da provisão, precisa ter sacrifício. Ei, adorador, quanto você tem sacrificado? Momento de música no culto é só uma forma de adorarmos, ou seja, uma forma de sacrificarmos. Vamos seguir, versículo 7. E Isaac falou a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: aqui estou, meu filho. E Isaac disse o seguinte: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac sabia como se levantava um altar, como sacrificava. Isaac sabia que tinha fogo, que tinha altar, que tinha lenha, mas que tinha que ter cordeiro. E tem fogo, tem altar, tem lenha, mas cadê o cordeiro? Então, Isaac ele indagou: cadê o cordeiro? Onde está? Geralmente a gente traz, vai vir da onde? E Abraão responde o seguinte: que resposta de alguém que estava muito perto de Deus, cara. Que resposta de alguém que tinha relacionamento íntimo, de alguém que ouvia a voz de Deus, de alguém que confiava, de alguém que tinha fé. Que resposta incrível. Eu nunca me veria dando essa resposta aqui. E Abraão responde o seguinte: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para a oferta queimada. Deus proverá para Isaac? Bota o texto aqui, por favor. Versículo 8. 9, 8. Cadê? Isso mesmo. Meu filho, o cordeiro... Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para Abraão? Deus proverá para Isaac? Deus proverá para você? Deus proverá para mim? Deus proverá para si. Abraão era sinistro, mano. Que resposta incrível. Deus proverá para si. Sabe o que isso aqui quer dizer, querido? Que tudo vem dele e tudo volta para ele.
Isso aqui é para a gente ter aquele senso, já foi falado aqui. Palavra de oferta, então, que eu diga. Não sei se você ouviu, não sei se você aprendeu. Aí eu vou falar, provisão também tem a ver com isso, de dinheiro. Ah, o meu dinheiro, não, teu dinheiro não. Teu dinheiro, meu dinheiro, o dinheiro é de Deus. Se ele tirar o ar que eu respiro, o dinheiro fica. Então, se eu não tenho controle sobre a minha própria vida, como tenho controle e posse sobre o meu dinheiro? Tudo, queridos, isso aqui é importante. Às vezes a gente não consegue mensurar e pegar. Tudo significa tudo. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Então, por isso Abraão disse: Deus proverá. Ele não falou, filho, fica tranquilo, Deus proverá para a gente aqui um cordeiro. Não, Deus proverá para si. Por quê? Abraão tinha consciência de que nada que ele tinha era dele. Tudo que ele tinha era de Deus. Então, quando Deus pede Isaac, Abraão falou: tranquilo, não é meu. Se ele me deu, vai voltar para ele. Sem crise. Sem crise agora pra gente que tá lendo. Não sei para ele que estava lá. Foi sinistro, com certeza. Se tudo é para a glória de Deus, queridos, tudo que temos e administramos é para a glória de Deus. Muda a frase a partir de hoje na tua vida. Se tudo é para, digamos que você falava assim: se tudo é para glória de Deus, tudo que tenho é para Deus. Não. Se tudo vem de Deus e é para a glória dele, tudo que eu administro é dele. Nós não temos nada, nós somos administradores daquilo que é dele. Vem dele, volta para ele. Então, provisão, querido, você precisa entender isso. Não tem a ver com você, tem a ver com aquilo que o reino precisa. Toda vez que você pede provisão, não é para você, vai passar por você para manifestar algo no reino. Como manifesta algo no reino? Em pessoas. Abraão teve essa consciência. A provisão nunca é para nós, ela é sempre através de nós. Toda vez que nós precisarmos de provisão, significa que Deus, Ele quer expandir o reino. Senão, do que vale a provisão atingir outras esferas? Do que vale a provisão se ela não atingir outras esferas? Então a gente volta lá na introdução da palavra, que eu falei o quê? Ore por provisão. Mas também ore para Deus te levar ao lugar da provisão. Ou seja, ore por provisão, mas ore com a consciência de que a provisão é para atingir outra esfera, não é você. Ela só passa por você. Pensa nisso aqui, querido. Anote isso aí. Leve isso aqui para tua semana que você vai virar a chave. Você vai virar a chave. Leva isso para tua vida. Não é teu, é dele. Não é teu. Ah, Daniel, mas sou eu que levanto 5 horas da manhã e ralo e corro. Vai lá, tem que ir. Vai reclamar comigo? É dele. Se ele tirar da tomada lá, aqui vai, não tem trabalho certo. Então, guarda isso. Se você esquecer de alguma coisa, se você esquecer tudo, você lembra assim, que Abraão falou o seguinte: Deus proverá para si o holocausto, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si, é para ele. Abraão só estava administrando aquilo que Deus estava confiando a ele. Versículo 9. E eles chegaram ao lugar de que Deus lhe dissera, e Abraão construiu ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho. Tudo bem. Não precisa pôr não, vou ler aqui, fica tranquilo. Que está um pouquinho diferente ainda. Aí. 9, novamente. Versículo 9 diz: e eles chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e Abraão construiu ali um altar. Você quer a provisão, mas você não quer ter o trabalho de construir um altar. E construir um altar dá trabalho.
Por quê? Deus falou o seguinte: Abraão, você vai pegar teu filho Isaque, já leu, né? Vai sacrificar lá na terra de Moriá e vai para um monte que eu ainda vou te falar, que eu sou Deus, eu que decido, você só obedece. Então vai tranquilo, vai andando, vai caminhando, mas fica ligado, antena, porque eu vou te falar qual é o monte. Não tinha um altar. E Abraão teve que construir um altar. Isaac aqui nesse cenário tinha por volta de 36 anos, mais ou menos. Quando Sara dá à luz, ela tinha 90. Quando ela morre, tinha 120 alguma coisa. Então Isaac já tinha nesse... E Sara morre logo após esse cenário, pouco tempo depois, se eu não me engano. Então Isaac já tinha ali por volta de seus 30 e alguma coisa. Isaac não era um menino de 10, 12 anos. Isaac era um homem zarrão. O altar não era pequeno não, meu irmão. Só se ele fez um altar pequenininho, ficou as pernas para fora e a cabeça também. Mas o altar não era pequeno. E conhecendo um pouquinho desse Abraão aqui que a gente está falando, eu tenho certeza que Abraão não faria qualquer altar. Eu tenho certeza que Abraão levantou um altar de excelência. Então, às vezes, oramos e pedimos por provisão, mas não queremos ter o trabalho de construir um altar. Eu poderia aqui dizer que o altar poderia ser muitas coisas, mas eu quero dizer que o altar é a tua vida. Você quer pedir provisão, mas você não quer ter o trabalho de construir uma vida de sacrifício. Você quer pedir provisão, adoração é sacrifício, sacrifício é adoração, ok? Lembra? Você quer pedir provisão, mas você não quer ter o trabalho de construir uma vida de adoração, porque dá trabalho. Vir à igreja é fácil. Ser igreja e expandir e multiplicar o reino não é tão fácil assim. Fácil pra gente que está aqui no Brasil. Se for lá na Coreia do Norte, não tem nada de fácil ser igreja. Então hoje, Daniel, eu tô aí precisando de provisão. Vou te enganar não, cheguei aqui, li esse nome aí, o lugar da provisão, vi lá no Instagram da igreja e eu vim porque o negócio tá feio, eu preciso de provisão. Se permita construir a tua vida em sacrifício. Se permita construir a tua vida de adoração. Se permita construir a tua vida no lugar da provisão. Vamos seguir, versículo 10. Abraão estendeu sua mão e tomou a faca para imolar o seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: aqui estou eu. Ouvidos atentos. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim teu filho, teu único filho. O que eu quero falar aqui desses 3 versículos que eu li, que é onde Abraão já estava aqui, ó. O anjo grita: Abraão, segura. Abraão aqui, ele já estava entregue. Ele não só já tinha entregue o filho dele, como ele já estava entregue. Ele já estava imerso. Ele já tinha encarado aquilo ali. Eu acho que ele já tinha passado daquele estado de: Senhor, mas se teve esse estado, né? O texto não cita. Senhor, mas o meu filho, meu único filho, caramba, tu não é mole não, hein? Eu acho que talvez Abraão já tinha passado desse estágio. Abraão já tinha entendido que é isso. Ele pediu, ele me deu, e agora eu vou devolver. Eu vou sacrificar.
Então ele já tinha obedecido, ele estava obedecendo, mas ele já tinha obedecido, ele já estava entregue. Então eu estou querendo dizer o seguinte, não é só a ideia de que ele já tinha entregue Isaac no altar, Abraão também já tinha entregue tudo. Já tinha depositado a confiança, já tinha depositado fé, tudo que ele tinha que depositar em Deus e no altar ele já tinha deixado. Quer viver provisão, querido? Decida entregar. Só que entregar algo que te custe. Porque teu nível de entrega vai revelar o nível de provisão. Só que a gente volta, não estou falando só da entrega em si, pegar isso aqui e entregar. O nível da sua entrega. Abraão não estava entregando só Isaac, cara. É isso aqui, é esse. Você não entendeu ainda, presta atenção comigo. Abraão não estava entregando só Isaac, ele já estava ali junto. Eu acho que ele já estava no estádio, se Deus fala assim, se joga nessa fogueira aí também, vem logo de uma vez, vamos embora, todo mundo junto. Ele ia se jogar e vamos embora. Ele já tinha passado disso. A confiança, tudo que ele precisava depositar, as dúvidas, tudo que Abraão tinha já estava no altar. É desse nível de entrega que eu estou falando. Não é somente entregar algo, é se entregar a situação. Que situação? Jesus Cristo, meu irmão. O altar, a adoração, a entrega, o sacrifício. Eu fico imaginando Deus lá de cima assim, olhando aquilo ali, e constrói o altar, e pega a lenha, e amarra o menino. Eu não sei se Abraão foi fazendo com calma, tipo assim, para a hora passar. Vou aqui, vou ver, será que é isso? Ai, ou não sei se ele já fez, bora resolver. Tem gente que é assim, é personalidade. Talvez você ia fazendo devagarinho, que eu ainda estou assimilando. Mas talvez outro aqui, por conta da sua personalidade, ia falar, vou fazer logo tudo de uma vez, para não voltar atrás, eu resolver logo isso, acabou, vamos embora. Eu seria desse. Vambora. Pediu, vambora. Monta aqui o altar, amarra esse menino, bota a lenha, taca fogo. Vambora. Deus esses dias me pediu algo. Mandei mensagem para minha esposa. Era algo que eu não poderia fazer sozinho. Falei, amor, se eu não me engano, se a voz que eu ouvi é dele mesmo e eu conheço a voz dele, ele me pediu tal coisa. Mas me fala aí, o que é que tu acha? Se ela tivesse desviadinha, um pouquinho desviada, e ela fala que não, eu falo, querida, calma aí, eu tenho certeza que foi ele que falou, que desencontro é esse? Mas a minha esposa, ela é crente, para honra e glória no nome do Senhor. E eu falei assim, amor, Deus pediu. Ela, sabe que eu também estava pensando nisso? Eu falei, então faz o seguinte, pega logo, bota na bolsa, não, vai na reta, não pensa, porque se pensar, volta. Você tem que se entregar, querido. É desse nível. Então eu imagino Deus olhando Abraão lá de cima, montando o altar, fazendo e olhando, chegando já no final, e Abraão levanta o cutelo e Deus olha e fala, rapaz, não é que o homem foi. O homem é um homem mesmo, o homem é o bichão. Ele foi. E o anjo fala, para! Nessa hora aqui Deus deve ter olhado assim, cara, eu já sei onde está o coração de Abraão. O coração de Abraão está comigo. O coração de Abraão está na entrega. Não precisa de mais nada. É isso, era só isso. Entrega, querida. Entrega. Vamos seguir? Versículos. Vamos seguir que eu tenho que acabar. Versículo 13 e 14 diz: E Abraão levantou os seus olhos e olhou, e de trás dele um carneiro, preso pelos chifres em um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada no lugar de seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar Jeová Jirê, como se diz até o dia de hoje.
no monte do Senhor ele será visto. Que momento lindo. Momento em que Abraão conhece o Deus da provisão. Momento em que Abraão conhece o Jeová Jirê. Momento em que Deus se revela para Abraão de uma forma, experiência única. Quando Deus nos pede alguma coisa e a gente não entrega só a coisa, a gente se entrega. Que experiência única é desfrutar da experiência de um Deus que nos pede algo e a gente entende que tem que entregar mais do que algo. A gente tem que se lançar junto. Abraão viveu essa experiência. E a partir daquele dia ele disse: esse é o lugar, Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que provê. Versículo... Parei no 14, vamos pular para o 17. Estou encerrando. Versículo 17 diz o seguinte: em bênção eu te abençoarei. Deixa eu voltar, vamos no 15 mesmo. E o anjo do Senhor chamou Abraão do céu uma segunda vez e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste teu filho, teu único filho, em bênçãos eu te abençoarei, e em multiplicação eu multiplicarei tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está sobre a beira do mar, e a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos, e com a tua semente todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedecestes a minha voz. A bênção da multiplicação chega para aqueles que entendem qual é o lugar da provisão. A bênção da multiplicação chega para aqueles que entendem o que é entrega. A bênção da multiplicação chega para aqueles que entendem o que é sacrifício. Eu estava lendo e relendo e deixando ser ministrado por Deus em cima desse texto e do contexto que estamos, que é o lugar da provisão. E eu fiquei imaginando eles voltando, depois de tudo já ter acabado, os dois voltando. E Isaac não era um menino, um garoto de 12 anos. Isaac já era um homem de 30 e alguma coisa. Isaac virando assim: ô meu irmão, tu ia fazer aquilo mesmo? Eu tava lá em cima já. Tu é doido, homem? Será que Isaac falou isso? Ou será que Isaac conhecia o Deus de Abraão? Ou será que Isaac já tinha experiências suficientes para saber que por mais que aquilo ali fosse consumado, o pai dele estava fazendo aquilo que Deus ordenou? Que cenário! Fiquei pensando também, por que Deus não pediu Sara? Vou jogar no ar, os teólogos se virem e me apresentem uma resposta dentro de... Por que Deus não pediu Sara? Será que porque Sara era uma só carne com Abraão? Se Deus pede Sara, Deus pede Abraão. Isaac era filho, era promessa. Você quer viver o sobrenatural, querido? Você quer viver o sobrenatural? Geralmente quando fala isso, vocês pulam, levanta. É que eu não falei com a entonação certa, né? Você quer viver o sobrenatural, querido? Aí já mudou, viu? Então faça uma entrega sobrenatural. Você quer viver a provisão? Demorou. Você quer viver sobrenatural e provisão? Viva uma vida de decisão e devoção. Querido, Deus te quer por completo. E eu volto onde eu estava falando. Abraão, além de entregar Isaac, ele já estava para lá. Já estava totalmente entregue. Olhando isso, eu entendo que Deus, Ele não só quer a tua entrega,
Ele não só quer algo que te custe, Ele te quer por completo. Ele te quer nesse cenário que Abraão estava inserido. Irmão, você entregar um filho. Calma aí. Você não está entendendo o que eu estou falando. Quem tem filho? Você tem filho. Alguém tem filho. Quem não tem, daqui a pouco você descobre. Você entregar um filho, tua única filha, Alex, igual você vai entregar pro varão que virá? Você entregar um único filho no altar, irmão? E é você que tem que levantar o cutelo? É você que tem que acender o fósforo? Irmão, você não está entendendo isso aqui. Isso aqui não é uma experiência comum, cara. Isso aqui não é uma experiência comum. Deus estava levando Abraão para outro nível. Deus estava levando Abraão para uma nova estação. A experiência que Deus chamou Abraão para ter estava levando ele para um novo nível. Porque para viver isso, para decidir isso, para consumar isso, irmão, não é só amarrar um menino, botar lá em cima e levantar o martelo. Cara, o Espírito, Deus, tem que estar nas tuas entranhas, cara. É disso que eu estou falando. Essa igreja carrega um emblema, CPRV, o lugar da presença. É sobre a presença estar nas tuas entranhas. Sabe, aquele amor, aquela chama que você tinha, você acordava e o Espírito já estava do teu lado. Você vinha ao culto e conseguia sentir claramente a presença de Deus. Você não precisava de um ministro te pedindo para levantar a mão. Você não precisava de um encontro especial. Você não precisava de um impacto radical. Você não precisava de um retiro de carnaval. Porque a presença estava nas tuas entranhas. É desse dia que eu estou falando. O Espírito está te convidando a voltar para esse dia. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Tem alguém para cantar isso comigo? Outra vez, eu quero me desesperar. Eu quero perder o som outra vez, queimando. Queima por ele agora, queima, aproveita esse momento. Queima. Eu quero me apaixonar. Está te convidando para esse lugar. Para esse lugar que Deus está te convidando. Abraão estava apaixonado. O apaixonado faz loucura pela paixão. O apaixonado ele não mede o que tem que fazer. O apaixonado ele se entrega. O apaixonado ele se doa. O apaixonado muitas vezes erra pela vontade de fazer, de se entregar. Abraão aqui estava assim, Abraão estava apaixonado. Não tinha limite para Abraão. Quando você está apaixonado, se você não tiver ninguém para te dar um toque, fulano, calma aí, tá fazendo loucura já. Quem aqui já passou um presente milionário no cartão de crédito porque estava apaixonado? O apaixonado ele está sem limite. Abraão estava assim. Abraão estava... tinha mais. Deus pediu, eu vou entregar. Eu quero me apaixonar
perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Feche seus olhos, diga isso com intensidade. Eu quero me apaixonar. Só preciso ministrar mais algumas coisas no teu coração para você se lançar nessa palavra, para você se lançar nesse ambiente, para você se lançar nessa nova estação que você vai viver, porque o dia de hoje vai marcar uma nova estação na tua vida. Você entrou aqui, você não veio à toa. Deus não te trouxe aqui à toa. O dia de hoje vai marcar uma nova estação na tua vida. Estação de entrega, de provisão. Estação de paixão pela presença. Então, continue nesse momento, seja ministrado. Porque o dia de hoje vai marcar a tua vida. Abraão estava sensível à voz do Espírito. Se atente a esse momento, não perca esse momento. Abraão estava sensível a ponto de ouvir que Deus queria Isaac. Querido, reflete comigo. Será que você hoje está sensível a ouvir a voz de Deus te pedindo teu filho, te pedindo algo que mais te custe? Será que você está tão sensível? Será que você está tão apaixonado assim? É para esse lugar que o Espírito está te chamando. Abraão tinha um estreito relacionamento com Deus. Além de Abraão ouvir a voz de Deus pedindo seu filho, Deus falou assim: vai para a terra de Moriá, mas o monte eu ainda vou te direcionar. O monte eu ainda vou te mostrar. Então, além de Abraão ter caminhado 2 dias, além de Abraão ter caminhado 2 dias, remoendo aquilo ali, remoendo a informação de que Deus tinha pedido o seu único filho, remoendo a informação de que Deus tinha pedido a promessa de Abraão. Abraão caminhou 2 dias remoendo a ideia de que ele colocaria o seu filho no altar e entregaria. E mesmo assim, ele precisava estar sensível para ouvir Deus falando assim: ó, o monte é aquele ali. Daniel, o que você está falando? Eu não entendi muita coisa ainda. O quanto você está sensível para ouvir a voz de Deus, querido? O quanto você está sensível para se relacionar? A ideia de Deus, desde o início da humanidade, é se relacionar com o homem. Não é à toa que Deus falava diretamente com Adão no Éden. Então a ideia de Deus com o ser humano é o quê? Relacionamento. Nós somos criatura. Criatura foi feita para se relacionar com o Criador. Por que a gente não consegue ter essa relação íntima, essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus? Porque a gente não consegue estar tão perto do Espírito assim? Por conta dos pecados que nós não queremos largar.
Por conta dos desejos que sabemos que precisamos largar, mas não queremos. Porque não conseguimos chegar nesse lugar onde Abraão estava. Que cenário lindo, querido. O cenário em que Abraão estava entregando seu filho, tendo uma experiência incrível. Por que não conseguimos chegar a esse lugar de relacionamento? Por conta do nosso pecado, da nossa maldade, da nossa iniquidade. Estamos aqui clamando por provisão. Mas se você não estiver nesse lugar de provisão, nesse lugar de relacionamento, vem o diabo e toma aquilo que Deus proveu. Quantas vezes, querido, você já faliu para o diabo? Quantas vezes você faliu para Satanás? Satanás levou teus recursos, Satanás levou tua família, Satanás levou tua saúde, Satanás já levou você para o fundo do poço, tirou tua paz, tua plenitude. Quantas vezes você viveu esse cenário de falir para o inimigo? Mas hoje o Espírito te trouxe aqui para te dizer: filho, eu tenho uma experiência para ti, uma experiência de paixão, uma experiência de relacionamento, uma experiência de entrega, uma experiência de quem ouve a voz do Espírito. É dessa experiência que eu estou falando. Não estou te convidando para vir à igreja não, querido. Te convidando para dar dízimo não. Estou te convidando para botar um crachá e ficar aqui na porta não. Eu estou te convidando para se relacionar com aquele que te criou. É disso que eu estou falando. Eu estou te convidando para você largar aquilo que te afasta de Deus. Eu estou te convidando para largar aquilo que tira a tua paz. Eu estou te convidando para você sair de um lugar de falência, onde o inimigo só tem para roubar. É isso que eu estou falando. Abraão não estava nesse lugar não. Abraão estava num lugar de entrega. Abraão estava se relacionando com Deus de forma íntima. Querido, Jesus é o maior símbolo de provisão que a gente já viu e que a gente vai ver. A entrega que Deus fez do seu único filho na cruz para a remissão dos nossos pecados é a maior provisão que já existiu e vai existir. É a maior provisão. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Enquanto aquela mulher foi lá em Betânia, na casa de Simão, e derramou um perfume valioso nos pés de Jesus. O perfume era valioso, era nardo puro. Ela entrou na casa, quebrou protocolos e derramou o perfume aos pés de Jesus. Enquanto Judas, posteriormente, entrega Jesus por 30 moedas. Sabe o que são 30 moedas? 30 moedas naquela época significava um preço que se pagava por um escravo. Se pagava ao senhor do escravo quando ele era morto por uma chifrada de boi, por exemplo. Se pagava 30 moedas. Ou seja, não valia muita coisa. A minha pergunta para você é: por quanto você tem vendido Jesus? Quantas vezes mais você vai precisar vender Jesus? Onde é que você está vendendo Jesus? Eu quero te convidar a pegar o nardo, algo valioso, e derramar aos pés de Jesus. É esse convite que eu quero fazer.